Por favor, vamos lá, é isso aí. Gente, prazer muito grande estar aqui falando com vocês. A Maga já esteve ontem aqui, conversou um pouquinho. Vai conversar mais ainda amanhã, tá bom? E é legal. Aliás, eu aconselho vocês que têm aí algum enrosco de namoro. Eu estou sonhando com um garoto lá do meu trabalho, da minha escola. Vai falar com a Maga. Para quê? Para não casar com cruz credo, ok? Nem namorar cruz credo, né? Isso aí. Eu posso namorar com cruz credo, só que eu não caso com ele, eu sou esperta. Não, faz isso não, cara. Nada disso. Então, você tem alguma dúvida, algum problema, às vezes você não consegue uma pessoa confiável, né? Se eu contar para minha amiga, ela vai contar para as outras amigas, então não posso falar com ela. Beleza, então fala com a Maga, tá? A Maga, ela não só porque ela é psicóloga, tá? Mas antes de ser psicóloga, primeiro, ela foi mulher, como vocês. Segundo, ela teve experiência com um grande namoro, que foi com o meu. Eu, né? Com ela, assim, um grande amor. Então ela pode explicar tudo. Não, brincadeira. Mas a Magali já aconselhou muitas pessoas, tanto rapazes quanto moços, quanto moças, ok? Então, não deixa passar a oportunidade. E você fala assim, e você? Eu posso também, eu estou disponível e às vezes quem me procura. Um, dois, três, alô? Tá bom, gente? Tudo bem com vocês? Tá acordado ou estão dormindo ainda? Faça-me um favor, vamos lá, isso aí. Gente, prazer muito grande estar aqui falando com vocês. A Maga já esteve ontem aqui, conversou um pouquinho. Vai conversar mais ainda amanhã, tá bom? E é legal. Aliás, eu aconselho vocês que têm aí algum enrosco de namoro. Eu estou sonhando com um garoto lá do meu trabalho, da minha escola. Vai falar com a Maga. Para quê? Para não casar com cruz credo, ok? Nem namorar cruz credo, né? Isso aí. Eu posso namorar com cruz credo, só que eu não caso com ele, eu sou esperta. Não, faz isso não, cara. Nada disso. Então, você tem alguma dúvida, algum problema, às vezes você não consegue uma pessoa confiável, né? Se eu contar para minha amiga, ela vai contar para as outras amigas, então não posso falar com ela. Beleza, então fala com a Maga, tá? A Maga, ela não só porque ela é psicóloga, tá? Mas antes de ser psicóloga, primeiro, ela foi mulher, como vocês. Segundo, ela teve experiência com um grande namoro, que foi com o meu. Eu, né? Com ela, assim, um grande amor. Então ela pode explicar tudo. Não, brincadeira. Mas a Magali já aconselhou muitas pessoas, tanto rapazes quanto moços, quanto moças, ok? Então, não deixa passar a oportunidade. E você fala assim, e você? Eu posso também, eu estou disponível e às vezes quem me procura mais são os rapazes, ok? Agora, se uma menina quiser também fazer algumas perguntas para saber o ponto de vista masculino, tá bom? Vem falar comigo e com certeza eu vou tentar te dar
a resposta mais próxima da vontade de Deus para você. Ok? Vou tentar basear tudo que eu falo nesse aconselhamento na Bíblia, para que você tenha uma direção segura. Ok? Então, esse negócio de coisas do coração são um drama para toda a juventude. Você entrou na adolescência, já começa. Tá? E desde aqueles de 12 anos já começam, né? 12 anos. A minha filha foi pedida em namoro aos 6 anos de idade. Quer dizer, o negócio está chegando, né, mais rápido. Mas vamos botar assim, né? Não, e o cara chegou assim, olha só, hein? Cara de pau do moleque. Chegou para... Você não quer namorar comigo? Aí ela, 6 anos de idade, ela falou, vou falar com meu pai, né? Minha mãe. Aí a mãe falou assim, não, olha, você pode ter assim uma amizade especial, né? Uma amizade legal. Por quê? O que você pensa que é namoro? A minha filha falou, eu dar bombom para ele dá bombom para mim. Falei, que legal. Então, mas você pode perfeitamente ter uma amizade especial com esse garoto e tudo mais. Aí a minha filha foi lá para ele e falou assim, olha, não quero namorar com você. Eu posso ter uma amizade especial. Aí ele virou e falou assim, por quê? Seus pais não deixaram? Ela falou, não, eles não aconselharam. Aí falou assim, olha, então tá tudo certo. A gente namora sem ele saber. Aqui na escola, tá tudo certo. A gente namora escondido. Olha, moleque de 6 anos de idade. O que os pais dele devem fazer? Então, imagina. Mas, se é um problema, a área do coração é sempre uma área, vamos dizer, que atrai a nossa atenção a partir da adolescência, né? Você que já está com seus 17, 18 anos, você já está borbulhando naqueles hormônios explodindo dentro de você, né? E aí tem os garotos que interessam, tem as meninas que interessam, e você fica ali naquela tensão. O que eu faço com isso? Com todos os meus sentimentos. E você tem hoje em dia, obviamente, lá na escola uma pressão. E qual é a pressão? A pressão é que você, olha, deve cair matando na área de sexo. Por quê? Porque namorar é igual levar a menina pra cama, entendeu? É isso aí, tá acabado. Amor, não, peraí, amor tem que terminar na cama. Então amor é igual a sexo, é isso que eles falam. E vão enchendo a cabeça da gente, vão enchendo. Você fala, não é só na minha época, pastor. Eu falei, exato, na minha época também faziam isso. Só que hoje fazem muito mais. E por que eu sei? Porque eu não deixei de falar com juventude e eu tenho uma filha da idade de vocês. Então eu tive que preparar. Todo pai é um treinador. Você já parou para pensar nisso? Seus pais devem ser treinadores de vocês. É como se você fosse um esportista. É isso aí, eu vou para as Olimpíadas e tal. Aí, na sua modalidade, tem que ter um treinador. Quem é que vai te treinar nas Olimpíadas? O seu treinador. E os pais têm essa função. Porque as Olimpíadas aqui, dos filhos, são a vida de vocês. Vocês estão nesse esporte maravilhoso que é a vida de vocês. Aí eu tive que fazer o quê? A parte de treinador da minha filha. Então foi muito legal, porque eu nunca perdi o contato e sempre dei a oportunidade para ela dizer os dramas que ela estava passando, momento a momento. Todo cara que se aproximava, que ela tinha algum, né? E aí ela vinha falar comigo, e aí? Ele é assim, assim, assado, né? Você deixa, né? Você imagina, antes dos 15 anos. Aí eu falei, não dá para esperar até os 15, não? Aí ela me trouxe um argumento que
me deixou de 4, né? Ela falou assim: pai, eu tenho 14 anos e 8 meses. O que é que eu vou fazer de diferente em 4 meses que vai me permitir, daqui a 4 meses, namorar? Que hoje eu não possa namorar também. Falei, caramba, essa menina é inteligente, cara. Pô, não sei quem ela puxou. Você tem razão, filha. Você não vai ficar muito diferente daqui a 4 meses. E você tem dado mostras de confiança. Com 14 anos e um pouquinho mais e tal, você sempre tem sido fiel a Deus, você tem sempre buscado a Deus nos seus sentimentos. O garoto é legal, o garoto né? Vale a pena, você está gostando dele. Pode namorar, vai. Aí eu deixei. Mas a partir daí, vamos dizer, várias outras coisas aconteceram e ela sempre vem: pai, o que o senhor acha disso aqui? Aí eu falo: filha, o namorado é teu, não é meu. Mas eu posso te dar o ponto de vista masculino. Se o cara está fazendo isso hoje, ele pode vir a fazer isto ali. Então cuidado, presta atenção. E ela: obrigado, pai. Ela percebe que a gente está preocupado não em tirar, né, cortar o barato do namoro, nem nada. Eu só quero, da mesma forma como eu amo a ela, amo por ser minha filha e quero que ela tenha um cara que ame mais até do que eu, né? Eu quero passar isso, que ela tenha condições de escolher uma pessoa boa. Porque quem vai escolher a pessoa é ela. Se ela se precipitar no meio do caminho e, vamos dizer, se deixar levar pelas suas paixões e cair, ela sabe qual é a vontade de Deus, mas ela pode não fazer a vontade de Deus. Não é porque é filha de pastor que vai andar certinha sempre. Está entendendo? Mas, justamente por causa disso, nós conversamos bastante e ela tem firmeza naquilo que ela pensa. E ela fala: não, percebi que esse cara aí, não é para mim não. Olha só o que ele fez. Pá. Então, se fez agora, mais adiante vai ser problema. Então é isso que os pais muitas vezes querem fazer. E por isso é que eu estou aqui com vocês, sabendo um pouquinho dos dramas de vocês. Vocês são bombardeados lá na escola, vocês têm colegas que têm atitudes assim: o negócio é sexo. Se você ainda não transou, você não sabe o que está perdendo. Tem lá caras da sua escola que fazem isso, falam assim, vivem assim. Você está num mundo, inserido num mundo que faz isso, que pressiona você de tudo quanto é lado. E faz com que muitos pensem o quê? Que só existe uma coisa importante na face da terra, que é você ser satisfeito sexualmente. E olha, eu quero te dizer o seguinte: sexo é muito importante, sexo é uma coisa que foi inventada por Deus, tá? Você já parou para pensar nisso? Quem inventou esse negócio de sexo aí, de arrepiar, de passou a menina, né? Passou o rapaz, né? Você sabe que quem inventou esse negócio aí foi Deus? Então, se Deus inventou, não é mal, em si mesmo não é mal. Mas se Ele inventou, Ele tem um jeito melhor para ser usado. Não é verdade? O sexo. Da mesma forma como, por exemplo, você tem ali um computador. Quem fez aquele computador, quando ele comprou, não veio numa caixa? E na caixa não tinha um manual de instrução? E ali, se ele quer usar bem o computador, o que ele faz? Ele primeiro dá uma olhadinha: olha, esse computador faz isso, faz aquilo. Eu não posso fazer isso com esse computador, nem aquilo lá. Vamos supor que ele é um computador que só liga em 110, né? Não precisa ser um computador, pode ser um
a sua chapinha que você usa, né? Só 110 tinha lá na loja e vocês têm aqui 220, né? Como é que faz? Se você não lê ali, na hora que você comprou a caixinha da chapinha, está lá escrito: não coloque esse aparelho em tomada 220 volts. Se for, tem que colocar num transformador, né? Mas se você não lê isso aí, pega a sua chapinha, enfia na tomada e liga. O que acontece? Torra a sua chapinha. Se tiver cabelo lá preso, torra o seu cabelo também. Tá vendo como é que é o negócio? E por que aconteceu isso? Porque você não leu o manual de instruções de quem fez o aparelho. Agora me diga uma coisa, você sabe quem fez o aparelho que nós todos temos, chamado aparelho sexual? O aparelho sexual quem fez foi o nosso Deus. E Ele tem o melhor jeito para que você use esse aparelho e tenha a garantia de todo o prazer, o melhor que você pode tirar desse aparelho chamado aparelho sexual. Você sabe muito bem como é que é composto o aparelho sexual, né? Os meninos, os rapazes, têm aquele negocinho saindo para fora assim, né? Chamado... Isso mesmo, bigolim. Bigolim dos meninos, muito bem. E as meninas, como é que é? A menina também tem um aparelho sexual, né? E aí, como é que chama delas? É desse jeito assim, né? É esse mesmo, né? E aí, como é que chama? Isso, chama igrejinha. Lembra que a sua avó falava: minha neta, não deixa ninguém botar a mão na igrejinha. É verdade, não deixe ninguém colocar a mão na igrejinha antes do casamento, ok? E a igrejinha tá meio arrepiada, deixa eu dar uma penteada nela. Os cabelinhos estão meio arrepiados hoje. Não, vamos lá. Então, quem é que inventou as igrejinhas? Foi... gente, aqui não parece igreja pentecostal? Quem é que inventou as igrejinhas? Foi... glórias, aleluias, irmão. Muito bem, isso aí. E quem é que inventou os bigolins? Foi... Amém, irmãos, é isso aí. Então, se Deus inventou o sistema de encaixe chamado bigolim e igrejinha, né? Ele tem o quê? A melhor forma dos bigolins e as igrejinhas se encontrarem. E qual é esse melhor jeito? Olha, Deus fez a nossa área sexual, vamos dizer, o bigolim e a igrejinha, para entrar em atividade, né, de vez a partir do casamento. A partir do casamento, você está o quê? Liberado para... Olha que benção, você pode... Por quê? Porque eu estou com a pessoa certa. Quem é a pessoa certa para usar os bigolins e as igrejinhas? É a pessoa com quem eu escolhi para casar. Mas quando? Não dá para dar uma testada assim, um test drive na hora do noivado, para saber se dá certo, se não dá certo. Não. Ali na Bíblia você não tem esse negócio, não. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que você deve entender como é a pessoa, vai verificar se é isso que você quer mesmo, se é uma pessoa apropriada. Depois, e como é que você faz isso? Tem que ter o quê? Um tempo. Você já viu gente que casa assim em menos de 2 meses? Eu gostei de você. Tô doidão. Né? E porque tá doidão, eu não quero passar apertado na minha santidade. Então eu vou casar. O cara casa com 2 meses de conhecimento da outra pessoa. Gente, vai com calma. Não é porque você quer ser santo, você tem que apressar a hora do seu casamento. Casamento é uma coisa muito definitiva. Você tem que o quê? Saber o que você está fazendo e com quem você vai amarrar o seu burro. Ok? Não amarre o seu burro com alguém que você não conhece. E para conhecer você precisa o quê?
como diziam os antigos, ó, come 1 quilo de feijão junto com ele para ver como é que é, né? Ou então 1 quilo de sal, como eles falavam. Sal é mais demorado ainda, para você terminar 1 quilo de sal, pela matina, né? Leva tempo. Então, nós precisamos o quê? Avaliar. Avaliar muito bem. Com quem nós vamos nos aproximar para no futuro decidir o quê? Ó, é esse que eu quero me casar, ou é essa que eu quero me casar. E aí, depois que você decidiu isso, Deus fala assim: bandeira verde para vocês. Podem transar à vontade. A partir do casamento, é uma bênção. Então, Deus fez o sexo para ser o quê? Desfrutado por pessoas casadas. Ah, mas por quê? É tão gostoso, a gente vê lá na televisão, os caras lá numa boa, etc e tal. Eu não estou dizendo que você não pode ter, vamos dizer, sentimentos, ok? Arrepios, isso aí você vai ter, a partir da adolescência começa os arrepios, meu irmão, não adianta. Mas você vai ter que, diante de Deus, administrar isso. E vai ter o quê? Senhor, ó, eu tô com alguns problemas aqui para segurar as pontas. Como é que eu faço? Tem alguns garotos que têm problemas em masturbação. Meninas também. Isso aí você vai ter que administrar. Mas é possível? Com certeza é possível. Você pode trabalhar nisso e, diante de Deus, você vai encontrar meios. Para o quê? Para ter uma convivência com as pessoas, né? Vai se interessar por algumas, obviamente vai namorar, chegar a namorar algumas. E quando você encontra alguém para namorar, é tão gostoso, né, gente? Oh, beleza! Eu esperei a minha querida Magali 2 anos e meio. Não foi moleza. Não. E numa época em que eu já era um jovem, né? 23, 24, 25, você já está com os hormônios explodindo. Não é verdade? E eu tinha terminado de fazer faculdade de arquitetura. Né? E na faculdade de arquitetura, você imagina, quem conhece aí alguém que faça arquitetura, sabe que 80% de quem faz arquitetura é mulher. 20% é homem. Eu era um dos 20%. Só que metade dos homens que fazem arquitetura são gay. E aí, como é que é? Na minha faculdade, 80% de mulher dava em cima de quem? Dos homens. Dos quais eu fazia parte. Não era fácil não, cara. Não era fácil. Nessa época, uma menina chega pra mim e fala assim: você não vai pra cama comigo por causa desse teu Deus aí? Eu falei: e ó, saí correndo da frente da menina. Se ficasse mais 5 minutos, eu ia transar com ela. Por quê? Porque ninguém é de ferro. Então, às vezes, para você fazer o que Deus quer, é preciso puxar o carro. Ih, pastor, pensaram que o senhor é gay, que nem os outros 10% de homem. Pode ser que sim. Pense o que quiser. Mas quando você tem uma experiência com Deus, você fala: Senhor, eu quero a tua vontade. Eu já tentei muito do meu jeito. E antes de me converter, eu tinha feito coisas ali completamente fora da vontade de Deus. Mas a partir da minha conversão, eu falei assim: Deus, eu quero tentar do seu jeito. Você quer tentar do jeito de Deus? Para tentar o seu. Se você quer, olha, eu só quero te dizer uma coisa: as regras são de Deus, não mais suas. E as regras de Deus, como é que são? É pureza, é santidade. Até na hora de escolher namorado, namorada. Tudo isso aí é vida espiritual. Você respira Deus como você acordou, estou respirando Deus. É uma oração que você faz enquanto você está vivo. A sua vida é uma oração. Você já parou para pensar que você é templo do Espírito Santo?
Você acorda e já fala assim: Senhor, o que vamos fazer juntos hoje? Não tinha pensado nisso, mas é isso que acontece. Então, por causa disso, você vai levar os seus dramas para Deus e falar assim: Senhor, o Senhor sabe que eu tô doidão por uma namorada, né? E tem um monte de mulher aí se oferecendo para mim daquele jeito lá, que não era o seu. Como é que eu faço, Deus? E aí, Deus vai te dando as dicas pela palavra dele, em momentos de oração que você tem, em conversas com amigos espirituais, esses amigos que também às vezes estão passando certos momentos difíceis, falam: olha, Deus tem me ajudado nisso, nesse problema que você está passando, já Deus falou o seguinte, pá. Aí você fala: puxa, é mesmo, vou fazer a mesma coisa. São amigos espirituais que nos ajudam na hora da tensão. Isso é muito necessário, me ajudaram muito. E aí, quando você encontra a pessoa certa, que foi o caso da Magali, né? Ai, que legal! Depois de 2 anos e meio, numa secura, sem namorar, né? Aí apareceu a Magali, aquela coisa linda, ai, né? Você fala, os olhos dela, pois é, eu nem sabia que cor eram os olhos dela. Ela toda já tinha me interessado muito e eu já estava assim, fisgado, né, por ela e ela por mim. Mas, obviamente, o tempo que nós começamos a nos conhecer, a gente não sabia se ia dar em casamento ou não. Mas a cada momento que a gente estava junto e nós tínhamos os mesmos propósitos com Deus, isso vai te aliviando na área das carícias, não é verdade? Aí você já dá para pegar na mãozinha, já dá umas beijoquinhas, né? Não sei como é que aqui nessa igreja se faz corte. Vocês fazem corte, não? Não? Aleluia, glória a Deus. Tá. Por quê? Eu não sou muito adepto à corte, não. Respeito muito, eu tenho familiares, tá? Metade da minha família é de uma igreja que faz corte. Então, eu sei muito bem. Mas por que eu não sou favorável à corte? Hã? Ah, não sabe? Então vamos lá. Olha, vou explicar. Presta atenção. Corte. Surgiu um livro de um americano, tá? Ele escreveu um livro que veio traduzido para o Brasil. E o livro era Dei adeus ao namoro. Dei adeus ao namoro. Tá? E nesse livro, esse autor, ele dizia que ele parou de namorar e ele passou a praticar na vida dele aquilo que se fazia lá na Idade Média, que era a corte. É chegar lá para menina que você está interessado, mas você chega para o pai da menina: olha, estou querendo fazer a corte à sua filha, permite-me, etc e tal. E aí, claro, existe o quê? Tem que haver o interesse da própria menina. E se vocês estão interessados, então aí vocês vão ficar juntos, mas não pode pegar na mão. Beijinho, muito menos, só depois de casado. Entendeu? Então, aí esse rapaz que propôs isso nesse livro encontrou um mundaréu de gente aqui no país que ficou adepto dele. Só que ele mesmo, lá nos Estados Unidos, mudou de ideia. Ele fez outro livro depois que ele mudou de ideia. Só que o livro que ele mudou de ideia não foi bem visto aqui no Brasil. Então o pessoal jogou fora o segundo livro dele, ou não deu tanta atenção, e enfatizou muito mais a corte como sendo uma aproximação que eu acho respeitosa, muito legal nesse sentido,
Mas eu acho muito Idade Média, gente. Eu acho que isso aí, Deus nos dá a possibilidade de administrarmos as nossas carícias. Ah, não, mas por que pegou tanto aqui no Brasil? Quer a minha opinião? Um monte de pastores que não querem ter problemas com seus jovens adolescentes, porque o jovem adolescente namora mesmo, até exagera, né? Com esse negócio de carícia. Aí, o que esses pastores encontraram? Na corte é um decretar. Nesta igreja aqui não pode namorar, é só corte. E corte não pega na mão, hein? E corte não dá beijoca não, hein? E aí, fica de cima para baixo uma imposição. Quem está na igreja e aceita isso, faz a corte. Mas eu sou um preletor que trabalho entre todas as denominações. Igrejas que fazem a corte, igrejas que não fazem a corte. O que está acontecendo? Tem os caras que dizem que fazem corte. Ah, não, nós não pegamos na mão. Não. Enquanto os pais estão olhando, eles não pegam na mão, nem os pastores. Virou as costas e já vai lá no chupão. Isso aí é certo? Não é certo. Você vai dizer, todas as igrejas são? Não, tem igrejas que fazem muito bem a corte. Grandes igrejas, hein? Grandes igrejas. Então, eu não estou aqui criticando a forma. Você gosta de fazer isso? Faça. Se você acha que esse é o jeito de você se manter puro, amém, faça isso. Mas eu, particularmente, não conseguiria. Eu prefiro o quê? Administrar as carícias. Ai, mas se você começar a dar um beijo mais assim, Torre de Babel, sabe como é que é o beijo Torre de Babel? Não? Confusão das línguas. Então, imagina se vem um beijo Torre de Babel, aí você quer mais coisa e passar mais a mão e bababá. Eu prefiro que nós, pastores, doutrinemos aos nossos jovens a falar, opa, estou exagerando, passei a linha aqui. Não, eu tenho que voltar atrás, pedir perdão pelo que eu fiz. Senhor, me ajuda. O Senhor me ajuda a, nesses momentos, pegar a cueca e botar um gelo aqui. Para quê? Para eu poder me conter. Tem hora que tem que ser assim, irmão. Por quê? Porque o sangue do homem é quente. E da mulher também. Entendeu? Mas eu prefiro isso. Você administrar diante de Deus, confessando seu pecado, se for o caso. E partindo para quê? Para não cair num próximo pecado. E lutar para isso. Porque isso vai fazer o quê? O seu amadurecimento como cristão. Tem que ter rédea curta na carícia? Tem sim. Mas eu prefiro isso à corte. Deu para entender agora o que é corte, tá bom? Então, nós temos que entender isso. Existe uma pressão sexual, mas o que é que Deus quer de nós? Deus quer que a gente administre essa pressão sexual. Não negue que ela existe. A corte, para mim, nega isso. E o cara vai cair aonde? Vai cair na masturbação. Tem que extravasar de algum jeito. E para mim, masturbação não é a saída. Se você quiser saber a minha opinião, depois você vem aqui particularmente conversar comigo. Tem gente que culpa o diabo. Ai, o diabo me tentou e eu caí. Tá bom, o diabo tenta mesmo. O diabo faz a parte dele, né, gente? Ele está aí para nos tentar, para fazer a gente cair, sair fora do caminho de Deus. Agora, não vai culpar o diabo de 100% das suas tentações. Por quê? O diabo tem culpa só de metade das tentações. A outra metade, eu e você caímos na tentação porque nós quisemos. Nós poderíamos escolher diferente? Poderíamos sim.
Poderíamos. O diabo vem e te oferece a tentação de bandeja. Vem aquela gatona ali, oi gatão, tudo bem? Vem com aquele decotão assim, né? Lá na escola que você tá, aí vem com aquele decotão mais profundo do que o vale da sombra da morte. Entendeu? Como é que é? Com 2 melões aqui, siliconado, não dá para concorrer com elas não, viu? Mas ela vem assim, oi gatão, tô doidona por você, né? O diabo está te dando de bandeja. Agora você não precisa cair naquilo que ele está te oferecendo. Mas muita gente cai. Então 50% é culpa do diabo? É sim, mas os outros 50% é nossa responsabilidade de não cair. Então se você cai, é a sua culpa. Não bota a culpa total no diabo não. Você também tem culpa. Agora, tem os caras que falam assim, esse pastor é exagerado, pô. Eu vou fazer o que eu quiser. Tudo bem. Eu estou aqui simplesmente para avisar para todos vocês que existe um caminho melhor. Agora, você acha que o caminho melhor é aquele que você quer fazer? Faça, porque a vida é sua. Só que às vezes, os caminhos que a gente escolhe dão em consequências erradas. Escolher o mau caminho vai dar em consequência errada. Má consequência. Se escolher um caminho legal, vai dar em boas consequências. Não tem jeito. Se você falar assim, não, eu vou sair transando aí, não tenho nada que ficar, né, me preservando até o casamento, nem nada. Tudo bem. Um dia você vai chegar lá no médico e o médico vai falar assim, cara, você pegou aquela doença venérea lá, cara, tá... Agora não tem jeito. Já era. Porque depois que pegou, não tem jeito. Se for uma doença dessas fatais, tipo AIDS, você pode ter um prolongamento de vida, porque ainda não tem cura para AIDS. Você imagina, você tem quantos anos agora? 20, 22? Você vai chegar ao dobro da sua idade. 40, 44. Quando você poderia viver até os 90. Você não quer viver mais? Quer viver mais? Então faz de acordo com a vontade de Deus. Aquele que inventou bigolins e igrejinhas te diz que o melhor é você esperar para transar só a partir do casamento. Deus tem sempre um plano melhor. Também, as meninas que não querem saber, vão sair transando por aí, um dia vão chegar lá no ginecologista, o doutor Tibúrcio, né? Aquele seu ginecologista, ele vai assim, parabéns, você está grávida. Traz ali o teste para você de gravidez positivo. Aí você cai para trás, né? Cai para trás e fala assim, mas como? Eu tomei todas as providências. Eu tomei anticoncepcionais. O meu namorado usou 7 camisinhas, uma em cima da outra. Mas crente é tão azarado, cara. Que, eu tenho um colega pastor que fala que crente é tão azarado que pode botar 7 camisinhas, Deus manda um anjo com a espada lá para furar a camisinha e sai o esperma. Aí a menina fica grávida. Né? Por quê? Tem um versículo que diz que a justiça de Deus começa pela sua própria casa. A justiça de Deus começa pela sua própria casa. Está fazendo coisa errada? Aí Deus fala assim, tá bom, então eu vou deixar as consequências do que você está fazendo te alcançarem. E aí, meu filho, não tem jeito, ó. Tá vendo? Agora vamos lá. Também... meninas, vocês têm que pensar muito bem, porque as meninas são mais prejudicadas quando você transa antes do casamento. Por quê? Começa aqui, ó. Ela tá sozinha, eu tô sem namorado, ninguém gosta de mim. Aí ela começa a conversar com o rapaz e ele se interessa. Oba, arrumei um trouxa que gosta... Não, trouxa não, né? É um cara que gosta de mim e tal. Aí para segurar o namoro, ela começa a se vestir sensualmente. E o cara fica babando. Aí ele começa, né? Escuta, posso passar a mão no seu joelhinho?
Ai, papai não gosta, mamãe não deixa, pastor muito menos. Mas se eu não deixar ele passar a mão no meu joelhinho, ele vai para outra menina, né? Eu vou perder o namorado. Então, pode passar a mão no joelhinho. E aí? Passou um tempo, ele vai subindo um pouquinho. Mas você tem umas coxas tão bonitas. Posso passar a mão nas suas coxas? Não sei. Papai não gosta, mamãe não deixa. Pastor muito. Mas se eu não fizer isso, eu vou perder o namorado. E aí ela deixa. E você sabe onde termina isso, né? Termina no cara falando assim, ó, se você me ama de verdade, você vai comigo pro motel. E aí você já deixou até ali, tá, vamos embora. Senão eu vou perder o namorado, se é essa a desculpa. E aí o que acontece, gente? Acontece que grandes possibilidades de vir uma gravidez, como está ali. E quando chega a gravidez, você chega pro seu namorado e fala assim, querido, estamos grávidos. Aí ele, em vez de sair alegre, ele vai falar assim, pera aí, estamos grávidos é muita gente, quem está grávida é você, não vem me colocar nessa fria não, que eu não estou preparado para ser papai. Mas ele te disse que se acontecesse qualquer coisa, ele assumiria. Pois é, homens falam qualquer coisa para levar as mulheres para a cama. Bota isso na cabeça. E aí o que acontece? Esses safados, às vezes, o melhor conselho que eles têm numa gravidez indesejada é: eu pago o aborto. Vai fazer aborto que eu pago. Não faça isso. Sai dessa. Se chegar, você conhecer alguém que chegou nesse ponto, o que você faz? Tenha o filho. Porque abortar é um segundo problema, além de ser crime. Ok? Tem o problema de consciência, que vai ser grave. Nós, conselheiros, os psicólogos, nós temos tentado trabalhar a cabeça de muitas meninas que fizeram não só um aborto, 2, 3 abortos, e depois, anos à frente, vem a culpa arrasando a pessoa. Aí você tem que recuperar a pessoa para ela poder entender o que é a graça, a misericórdia de Deus. Então, não faça isso. Essa criança não tem nada a ver com o que aconteceu. Ela deve ser recebida e ela é bem-vinda ao mundo, sim. Deve ser acolhida. Se você não pode cuidar, seus pais não podem cuidar, dê para adoção, não importa. Mas você está percebendo como as consequências são graves? Você, menina, não precisa passar por isso. Você pode dizer não. E olha só, existe uma pesquisa no estado de São Paulo, não existe pesquisa no Brasil todo, mas eu acredito sinceramente, se lá no estado de São Paulo deu esse tipo de pesquisa, no resto do Brasil é parecido com isso. Lá eles fizeram uma pesquisa, não tem nada de pesquisa evangélica, é pesquisa da Secretaria de Saúde lá do estado de São Paulo. O que eles descobriram? Que as adolescentes grávidas, que começam aqui nesse processo, e aí tem o namorado, engravidam, e o namorado abandona, aí elas pegam e têm um filho, vamos dizer, aos 13 anos de idade, adolescentes grávidas. Em menos de 2 anos, esta adolescência vai passar novamente por esse processo e vai engravidar uma segunda vez. E depois, passados 2 anos, mais outra vez vai cair no mesmo processo. Você já pensou? Você quer ser uma dessas pessoas da estatística de que a cada 2 anos você, por carência afetiva e por deixar o rapaz fazer o que quer,
você vai acabar tendo um filho a cada 2 anos? Você já imaginou uma adolescente com um filho aos 13, outro aos 15, outro aos 17, e vai saber até quando vai parar isso? Não, você não precisa cair nessa. Mas você precisa se posicionar, menino. Ah, mas os rapazes... Eu sei, os rapazes são fogo mesmo. Eu estou aqui, eu sou homem e estou falando. Vocês podem dizer não. E o cara diga o que ele quiser, mas manda o cara passear. Porque vocês serão as mais prejudicadas. Quando você entra numa gravidez, você já parou para pensar que você perdeu a sua adolescência? A adolescência que você tinha para brincar, para sair em acampamento, para gozar dos outros, para fazer serenata, não dá mais para você fazer porque você está com uma criança no colo? Uhum. Outra ideia. Você sabe que essa lei está em atividade nos países islâmicos até hoje. Sabia dessa? Por quê? Porque os árabes se consideram filhos de Abraão. Então o islamismo aceita até certa parte dos 5 primeiros livros da Bíblia. E essa é uma parte que eles usam. Abraão manda, né, o Moisés manda apedrejar. Nós somos filhos de Abraão, somos da descendência, então, Moisés é um profeta nosso também. Então tem que apedrejar. E eles apedrejam até hoje nos países radicais islâmicos. Mas por que vocês acham que não pode? Não pode, então? Hã? Não, você já falou demais. Agora eu quero eles. Quem? Pode falar. Desculpa. Contexto. Não, vem cá. Vem cá, fala no microfone que eu não estou escutando nada. É acústica, vai embora. Eu acredito que seja por conta do contexto. Aqui no Ocidente você não vai ver ninguém apedrejando ninguém por conta de pecado, desse tipo de pecado, entendeu? Lá é comum por conta da cultura deles. Acredito que seja isso. Tá, quem acha mais outra coisa? Por quê? Legislação, alguma coisa assim? Vamos lá. Porque no país em que vivemos é crime, né? Você apedrejar uma pessoa é assassinato é crime. Segundo as nossas leis, não pode. Ok, legislação. Alguém mais? Opa. Porque a Bíblia diz que nós estamos no período da graça, né? Então Deus dá uma segunda chance às pessoas, né? Então eu também creio que seja por isso. Mais alguém? Hã? Não? Então vamos lá. Olha só. Tem gente que falou coisas perfeitamente. Tá tudo certo. Legislação, por que não é? Porque se fosse assim, obedecer à legislação, essa aqui não permite matar, etc. e tal, seria, vamos dizer, lá na legislação até de Israel nunca foi somente, vamos dizer, uma religião, eles estavam num local, mas eles foram para depois, para debaixo do Império Romano. O Império Romano também considerava fora da legislação você assassinar alguém a pedrada. Está entendendo? E eles praticavam do mesmo jeito. Certo? E aí? Chegou um ponto que a legislação romana teve que ser flexibilizada. Por quê? Porque é uma questão de religião. Então poderia se usar a mesma situação. Olha, não é por aí. E aí você tem a lei dos homens e a lei de Deus. Qual que você vai obedecer?
Lei de Deus. Tá? Então vamos apedrejar. É por isso que a gente não apedreja? Não. Deixa eu explicar por que a gente não apedreja mais. O que ele falou e o que o outro rapaz falou também está certo. Veja só. O castigo do pecado, da perda da virgindade, que foi dado, foi morte por apedrejamento. Ok? Agora, quando Cristo está lá, vivo, aquela moça não tinha justificativa, ela ainda estava debaixo da lei de Moisés. Ok? Então, segundo a lei de Moisés, com Cristo ainda vivo, na presença dele, olha, ele tinha que obedecer a lei de Moisés. Por isso que Jesus fala, ó, tire a primeira pedra aí, pode começar. Mas por que hoje nós não precisamos apedrejar? Porque o Novo Testamento mostra o quê? Que o último cordeiro que foi sacrificado como castigo do pecado da humanidade, o último cordeiro. Você lembra que nos sacerdotes, na época dos sacerdotes, o camarada tinha pecado e falou assim, olha, eu fiz isso aqui, roubei não sei o que lá. Aí o sacerdote, ih, cara, você tá mal, Deus vai te pegar. Mas ó, pega uma ovelha, pega um cordeiro e mata. E o sangue do cordeiro é que vai livrar tua cara perante Deus. Vocês lembram que no Velho Testamento era assim? A pessoa só era purificada quando era morto um inocente. Isso prefigurava o quê? A situação de Jesus. Um inocente, lá no futuro, que morreria pelo pecado de pessoas que não são inocentes. Por isso Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quer dizer então que não se mata mais ninguém? O castigo de morte acabou. O castigo de morte acabou quando? Quando Cristo morreu lá na cruz. O sangue de Jesus é o pagamento máximo de morte. A última morte foi a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, então legal. Quer dizer que não precisa mais apedrejar, então vamos transar à vontade, pessoal. É isso? Negativo. Por quê? Porque a Bíblia é a mesma ontem, no Velho Testamento, no Novo Testamento. Ela é a mesma ontem, hoje e será a mesma sempre. Então, o que foi tirado foi a punição de apedrejamento até a morte. Não se mata mais ninguém. Porque Jesus já morreu pelo teu pecado. Mas o que a Bíblia exige? Ela exige o arrependimento. É só arrependimento? Não, e parar com essa envergonhice. Onde que está isso? Provérbios 28, 13. Abra aí. Provérbios 28, 13. Provérbios 28, 13. Achou? Eu vou ler na minha tradução aí, depois quem tiver tradução diferente vai falar também, ok? Na minha tradução diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Tem outra tradução que diz: quem esconde o seu pecado jamais prosperará, mas aquele que os confessa e deixa, ou seja, quem confessa o pecado, mas não é só confessar o pecado não, meu. É deixar o pecado. Porque tem gente que confessa o pecado, fala assim, agora já confessei, vamos lá transar com outra menina. Não, isso aí é safado gospel. Safado gospel age assim. Piriguete gospel age assim.
dá uma confessadinha e já vai para a próxima transa. Isso não é, ao meu ver, demonstração de pessoa convertida. Que a pessoa que quer permanecer no pecado, ela ainda não entendeu o que é conversão. Conversão é, você estava indo num caminho, você muda e vai para o outro. Então, nada de piriguete gospel e nem de safadinho gospel. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia de Deus. Então, você não tem mais a punição por morte, mas você continua tendo o quê? A censura de Deus, a perda da virgindade. Deu para entender? Perder virgindade ainda é um grave problema. Por quê? Você está lendo ali Deuteronômio 22. Se você for no Deuteronômio mais para trás, 20, por aí, você vai ver algumas situações em que era mandado para chicotear. E olha, o cara recebia muita chicotada. Um cara que difamasse uma virgem de Israel. A difamação, gozação, bullying. E hoje o que nós temos? Uma maior gozação, maior tiração de barato da cara de quem ainda é virgem. Você ainda é virgem? Olha eu, virgenzinho. Né? Pois é. Esses caras não sabem o perigo diante de Deus que eles correm. Porque só zombar de uma virgem de Israel, o cara já era acorrentado lá e chicote no cara, para aprender que isso aí não se fala mal da virgindade em Israel. Isso, virgindade da moça e virgindade do homem também. Então, você percebeu? Continua em vigência a palavra de Deus para sermos virgens aonde? Até o casamento. Aí depois casou, meu irmão, liberou, glória a Deus, pode transar até plantando bananeira, meu irmão. Entendeu? Vai ser uma bênção, vai ser uma bênção. Deus vai estar presente na sua... Vai estar presente, por quê? Você não pode impedir a Deus de estar em todos os lugares. Nem mesmo no quarto que você tem a relação sexual. Ih, será que ele vai gostar? Daí, se você tiver algum problema, não faça aquilo que você está pensando em fazer. Agora, se você tiver coração limpo diante de Deus, sabe o que Deus vai dizer? Meus filhos estão ali, na hora certa, que é depois do casamento, com a pessoa certa, que é você que casou com o outro cônjuge. Os meus filhos estão na hora certa, com a pessoa certa, brincando, se divertindo com o sexo que eu dei a eles para se divertir. Parabéns. Deus vai aplaudir você enquanto você está lá na cama. Uau, uau, uau. É isso aí. Deus está fazendo assim, legal. Parabéns. Vocês merecem desfrutar dessa maravilha. Isso é para vocês também. Agora, tem um tempo até chegar nisso? Tem. Mas se você entender que a melhor coisa que você pode fazer é não se colocar em risco, isso, bom senso. Mas não só pela questão de não se colocar em risco, não quero pegar doenças venéreas, não quero engravidar. Tá, isso é uma das coisas. A principal não é essa. A principal é, se você ama a Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, é assim que Deus fez o sexo. O bigolim e a igrejinha, para serem usados, é mais adiante. Ok? Agora, você pode gostar, pode namorar, pode. Mas transar não, meu irmão. Porque tem uns caras que falam assim, a gente vai lá no motel, a gente tira a roupa, a gente fica lá se acariciando, mas não põe lá dentro. Esse papo aqui, eu estou falando de gente crente que apresentou essas desculpas para mim. A gente ia no motel, a gente não penetrava, mas sabe, a gente sempre levava o despertador, porque como a gente tinha que estar no domingo de manhã na escola dominical para dar o exemplo,
Nós dois saíamos do motel e íamos para a escola dominical, porque eu era professor, ela era professora. Você está percebendo que os caras estão com a cabeça longe de Deus? Então, santidade é santidade. Não é só na penetração que você tem relação sexual. É aqui, ó. Então, por que é tão difícil fazer a vontade de Deus? Façam a vontade de Deus. É um desafio para vocês. É difícil, com certeza. Eu desfrutei dessa dificuldade. Mas olha, que você tenha essa dificuldade extrema aí, 5 anos, que seja até um pouco mais. Deus vai te recompensar mais para frente com muitos e muitos e muitos anos de prazer com a pessoa certa. Amém, irmãos? E se você já transou, é o que o filme falou. Coloca isso na cabeça. Olha, eu não sabia que desagradava a Deus, já não sou mais virgem. Mas agora que eu estou sabendo que desagrada a Deus, então a partir de agora eu sou responsável com o que eu vou fazer daqui para frente. O que você deve fazer? Pede perdão pela tua pisada na bola lá de trás. Senhor, eu me arrependo do que eu fiz. Foi até gostoso, porque pecado é gostoso, meu irmão. Pecado, olha, 90% dos pecados são gostosos. Então, não é porque é gostoso que pode fazer, não. Doce é gostoso. Se tiver veneno lá dentro, você comeu um negócio docinho com veneno e morre. Então nem tudo que é doce, gostoso, você tem que fazer. E é nesse momento que você deve avaliar. Senhor, me perdoa pelo que aconteceu lá atrás. Mas a partir de hoje, eu quero fazer um propósito diante de Ti. Eu quero me guardar, Senhor. Me guardar até o casamento. Me ajuda a que esse tempo seja reduzido. E Deus vai te ouvir. Deus te ouve e Deus atende. E olha, você vai desfrutar da graça de Deus nesse caminho, porque é difícil. É difícil? Vai. Eu chorei muitas vezes ao pé da cama ali, chorando mesmo, Senhor, quando é que eu vou conhecer a minha futura, esposa e tal, chorava, e Deus falava assim, calma, ainda não, ainda não. Quando Deus está falando ainda não, é que Deus está te preparando para aquela pessoa e está preparando a pessoa do outro lado para você. Então, ainda não, se Deus falou ainda não para você, acalma o teu coração. Você está sendo o quê? Discipulado por Deus e preparado para receber aquela pessoa que você vai receber. E está preparando do outro lado a própria pessoa para te receber como marido. Amém? Vamos orar? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por tantas passagens, tantos conceitos bíblicos aqui, Pai, apresentados. E te agradecemos demais pela tua graça, pelo teu amor por nós. E pelo teu Filho Jesus, que morreu na cruz e nos purificou de todo o pecado. Mas, Senhor, nós temos tido dificuldade muitas vezes na área sexual. Precisamos, Senhor, ter a tua boa mão sobre nós. Eu te peço que o Senhor esteja estendendo a tua boa mão sobre todos esses jovens. E principalmente aqueles que estão hoje fazendo um propósito diante de Ti, de se manterem, Senhor, virgens. Aqueles que perderam a sua virgindade, se arrependeram, virgens pela segunda vez. Mas diante de Ti, são pessoas que estão buscando fazer a Tua vontade. E Deus, favorece essas pessoas com um tempo de aprendizado contigo, um aprendizado para os seus sentimentos, Deus. E prepara-os, Senhor, para os seus futuros cônjuges. E Deus, quando eles tiverem os seus cônjuges, dá-lhes muita recompensa de prazer, Senhor. Prazer mesmo físico, não somente prazer espiritual. Mas, Senhor, que eles no casamento tenham bons propósitos, propósitos firmes diante de Ti. E Deus, até mesmo na área sexual,
sejam favorecidos pelo desafio aceito hoje aqui. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém! Ou glórias! Agora vou abrir para